situações, porque na maioria das vezes já entramos pela porta da igreja, muitas vezes, armado. Como assim, irmão? Vem cá. Quem que vão falar? Estão olhando para mim, porque está olhando para mim, olha. Nós não entramos para dentro, o irmão está feliz, que sorriso comigo. Irmão, foi bom te ver, me dá um abraço. Nós temos que compartilhar mais momentos bons, mais sentimentos bons, mais relação de amizade, intimidade e parar de perseguir um ao outro, porque nós fomos chamados e escolhidos por Deus para andarmos em união, para vivermos em comunhão, para adorarmos a Deus em espírito e em verdade e sem mansidão. Nada disso é possível, igreja. Aleluia. Eu peço para alguém abrir o livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Nós estamos vivendo os últimos dias. Vemos agora as mídias, as redes sociais, elas estão bombando, bombardeando o tempo todo de acontecimentos recentes no mundo. É a Espanha pegando fogo, é a Canadá pegando fogo, é o Paquistão pegando fogo, o calor intenso. E muitas vezes não estão conseguindo explicar por que esses incêndios. Nós estamos vivenciando os últimos dias. E muitos estão, como no tempo de Noé, o pior, vivendo irresponsavelmente, sem prestar atenção, sem buscar a prudência, sem buscar a reverência, sem buscar a adoração a Deus, sem buscar intimidade com Deus. Muitos estão vivendo a sua vida do seu jeito, é bebendo, é casando, é dando em casamento, é se prostituindo, é se drogando, é simplesmente vivendo a sua vidinha sem rumo, sem destino, sem sentido, e na maioria das vezes se destruindo. E a igreja de Deus, ela tem que estar de pé. O povo de Deus, ele tem que estar de pé. E para estar de pé tem que estar unido. E para estar unido tem que ter mansidão no coração. Porque o povo manso é o povo que consegue vencer as guerras. O povo manso é o povo que consegue apaziguar os conflitos. O povo manso é o povo que consegue alianças, tanto com o homem quanto com Deus. Temos que ser mansos. Temos que ser mansos. Temos que ser mansos em nome de Jesus. Aleluia. Gálatas 5, versos 22 e 23. Quem abriu pode ler. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Oh, glória, aleluia. Mais uma vez nós vemos Paulo falar de mansidão. Agora os Gálatas. Paulo exorta os Gálatas que eles precisam frutificar. E frutificar o que, igreja? Mansidão. Será que nós, na nossa árvore, será que em mim e você que somos árvore de Deus, nós estamos dando esse fruto de mansidão? Porque nós precisamos frutificar mansidão de dia, frutificar mansidão de noite. Nós temos que frutificar mansidão o tempo todo, igreja. Sabe por quê? Porque Satanás, ele nos ronda 24 horas por dia. Ele nos ronda para nos tentar, para tirar nossa atenção, para tirar a nossa paz, para nos fazer perder a cabeça, para nós sairmos da graça, para perdermos a mansidão que Deus nos deu e perdermos a herança da terra prometida. Temos que vigiar. Nós temos que estar vigilantes como aquelas 5 virgens prudentes que estavam lá, ó, com a candeia acesa e com azeite na reserva. Busca a mansidão do Senhor. Busca ser manso. Ser manso é melhor do que irar-se. Ser manso é melhor do que ganhar a guerra. Muitas vezes o manso, ele perdeu o conflito, a situação, mas ele saiu cheio de paz no coração. Muitas vezes o manso saiu por errado, mas preferiu pedir perdão, ele preferiu apaziguar a paz, ele preferiu chegar e dizer: não, tudo bem, está resolvido. Muitas vezes a gente bate numa pessoa sem querer, a pessoa vai. Ao invés de mostrar os dentes, é melhor pedir desculpa. Às vezes as pessoas batem em mim, eita, desculpa aí. Não, foi eu, não tem problema. Agora imagina, bateu. E quem foi? E aí? Começou uma guerra. Dali começou uma guerra. E pra morrer rapidinho. Porque hoje está assim. O pavio do ser humano está desse tamanho. Bateu
machucou, quer um remédio, eu vou levar você na farmácia. Deveria ser assim. Nós deveríamos ter mansidão em quilômetros de distância para ela nunca acabar. Mas como nós somos tão impacientes, nós somos tão inseguros, nós perdemos a cabeça com tanta coisa besta que a gente poderia se controlar. E na maioria das vezes perdemos a bênção que viria logo depois. É verdade. Quantas e quantas vezes eu não fui assim, até logo no início com a minha própria esposa. Em dezembro, quando eu cheguei, a gente teve alguns conflitos. E a primeira discussão eu mostrava os dedos. Aí ela também mostrava os dedos. Aí ficava um querendo morder o outro. Até um dos dois ceder. Na maioria das vezes era ela, que eu era muito orgulhoso. Eu não cedia muito não. Agora eu estou aprendendo a ceder mais. Mas na maioria das vezes era ela. Chegava devagarinho, às vezes vinha chorando. Aí alisava, puxava uma conversinha e a gente se entendia. Mas eu aprendi com ela a buscar essa mansidão, a acalmar. Aprendi com ela. E hoje, a gente quase não discute, mas quando acontece não dura 10 minutos. Porque a gente corre logo para se resolver. Amém? Alguém, por gentileza, abre lá em Tiago 3,13. Nós vamos ver algo também que foi escrito em relação à mansidão. A mansidão é identificada como uma virtude, do sábio. Veja, lá em Tiago 3, capítulo 13, a mansidão ela é identificada como uma virtude do sábio. Você já parou quando está andando em algum lugar, passando por algum lugar? Já percebeu que tem algumas pessoas que se destacam pela sua mansidão, pelo seu comportamento? Aquela pessoa, tu é tão calmo, tu é tão calma, tu tem uma paz tão boa, tu transmite uma paz tão boa, porque essa pessoa transborda a mansidão. É um rio que jorra, é uma virtude que não está nela, que ela tem, ela possui mansidão, porque muitas vezes a mansidão está em nós, mas há vezes que nós temos a mansidão. Ela é frequente, ela não é aquela coisa que é só uma vez ou outra, ela é constante. E essas pessoas possuem um brilho especial diferente. É ótimo, a gente se sente muito bem conversando com essas pessoas, convivendo com essas pessoas, porque a gente não encontra nada que denigra a sua imagem por causa da sabedoria espiritual que essas pessoas alcançaram. Tiago 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Oh, glória! Veja como ele encerra. Suas obras de mansidão e sabedoria. Os dois andam juntos. Mansidão e sabedoria andam juntos. E são duas virtudes que nós temos que buscar sempre. Porque o homem sábio é melhor que o homem inteligente. O homem sábio é melhor do que o general de um exército. Porque o general do exército pode vencer a guerra, mas o homem sábio ele pode apaziguar a guerra. Coisa que muitas vezes o general que está ali de frente, ele é valente, é guerreiro, é determinado, está disposto a vencer a todo custo. Aí o homem sábio ele olha assim e faz: quem vence a guerra perdeu também. Porque quando olha para trás são muitos soldados mortos, são muitas casas destruídas, muitas coisas perdidas, e a guerra ela não trouxe vitória para ninguém. Mas quando alguém consegue apaziguar a guerra, apaziguar o conflito, esse alcançou a sabedoria e a misericórdia de Deus. Então nós devemos buscar a sabedoria da mansidão do Senhor, em nome de Jesus. Eu peço para alguém abrir no livro de Gálatas, capítulo 6:1. Alguém abre em Gálatas 6:1, outra pessoa abre em Tiago 1:21. E mais alguém abre no Salmo 18, verso 35. Gálatas capítulo 6, verso 1. O outro em Tiago 1:21. E para fechar, Salmos 18, 35. Amém? Glória a Deus. Gálatas 6:1. Raquel já pode ler. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido alguma ofensa, vós, pessoas espirituais, encaminhai com tal o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Aleluia. Para que não seja também
tentado. Quando nós temos mansidão em nós adquirimos. Veja o que é que Deus faz com o ser humano. Veja o que Deus fez com o ser humano. Ele nos deu 2 ouvidos. A mim, por exemplo, deu 2 grandões. Ele nos deu uma boca só. Sabe por quê? Porque os 2 ouvidos é para que eu escute mais. Eu tenho a prudência em escutar mais. Infinitamente escutar. E a boca é uma boca só. É para que eu venha falar somente na hora certa, no momento certo. Tem gente que fala pelas estribeiras, às vezes nem respira, não consegue raciocinar e muitas vezes está falando coisa por coisa, acaba machucando alguém, ofendendo alguém, denigrindo alguém, porque está falando muitas vezes sem pensar. Agora, quando eu ponho o meu ouvido a ouvir de novo, a ouvir de novo e a ouvir mais uma vez, eu vou adquirir certeza no que eu vou pensar e se eu também vou decidir se eu vou querer falar aquilo ou não. Principalmente quando eu vou falar algo de alguém. E principalmente quando eu vou falar algo que eu ouvi de alguém. Ah, eu ouvi de fulano de tal. Eu ouvi. Só ouvi uma vez e já fez questão de compartilhar. Não buscou, veja, o manso ele ouve. Aí o que é que acontece? Ele senta, para pensar e fica analisando lá. Será que é verdade? Será que aquela pessoa fez isso? Mas aquela pessoa é assim, é assada, tem um comportamento tal e tal. Eu acho que aquela pessoa não fez isso não. Eu vou jogar no vento, deixa pra lá. E apaga. O manso ele reflete, ele busca o caráter da pessoa falada e ele entende que ele ouviu, ele não tem certeza. Então se ele não tem certeza, ele não precisa compartilhar. Já começa daí. Agora, o Nécio, ele ouve, nem termina de ouvir. Aí ele ouviu assim, ó, Nino, fulana de tal, ela tá com o dente inchado, por exemplo. Aí o outro já chega, ele já chega, o que ouviu já chega pro menino, fulana de tal tá com câncer no dente. Aí o outro, olha, fulana de tal vai arrancar os dentes tudinho. Por quê? Porque tem gente que não tem o autocontrole, não consegue controlar a sua própria boca. E a palavra de Deus, ela nos exorta que a nossa língua, ela pode nos destruir. Agora o manso não, o manso ele pensa, ele repensa e repensa de novo. E ele prefere guardar para si. Nós cristãos devemos ser sim, não. Quando nós ouvirmos algo, quando nós pegarmos com fulano, tu tem certeza? Eita, coitada da menina. Foi isso mesmo que aconteceu? Se não foi, ó, por que tu não procura ela para dizer? Fala direto com ela, conta para ela, conta para ele. Mas não, fica telefone sem fio. E isso traz um furacão dentro da igreja, porque torna uma bola de neve, destrói o inimigo, traz inimizade, traz intriga. E nós devemos andar em comunhão um com o outro na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Tiago 1:21. Essa é séria e é muito sério. Por exemplo, aí lá vai o cristão. Muitas vezes o pregador está pregando e aí a palavra é cajado, tocou na ferida de alguém. Esse alguém não queria sarar a ferida, porque se quisesse sarar a ferida, diria: a palavra foi para mim. Mas não, tocou na ferida, não, só sabe dar paulada, não, eu não gosto de ouvir aquele pregador não. Veja o que é que diz Paulo, o que é que Tiago diz em 1:21, que devemos nos despojar de toda maldade para recebermos e acolhermos com mansidão a palavra de Deus. A palavra de Deus ela só vai penetrar em Deus e no teu coração com mansidão quando nós entendermos que ela é remédio para as nossas feridas, que o pecado é ferida em mim e você, e que muitas vezes ela está sendo pregada em cima, já está cortando em quem está pregando, e é remédio para quem está ouvindo, para curar a ferida que está dentro da pessoa. Aí, aquele que ouve e
guarda no seu coração e que examina, torna-se manso e recebe com mansidão a palavra de Deus. Mas aquele que cruza os braços fica cara feia, bufando, esse nem sequer conseguiu meditar na palavra e não recebeu nada. Mas o cristão prudente, o cristão que vigia, ele ouve, ele não somente ouve, ele leva para casa, ele chega em casa, ele examina, ele vai ver a veracidade da palavra, ele vai entender o que foi para ele e o que não foi, ele vai mastigar o que foi para ele e vai ser transformado pelo Espírito. Salmos 18, 35. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me sustenta, e a tua clemência me engrandeceu. O salmo afirma que o salmista foi engrandecido pela mansidão do Senhor. Veja, o salmista ele foi engrandecido pela mansidão do Senhor. Deus, ele é manso. Por mais que aí por fora digam que Deus é perverso, que Deus é carrasco, que Deus mata, Deus fere, Deus ele é manso. E se Deus ele não fosse manso, você e eu nem existíamos mais. Porque o meu e o teu pecado causaria a ira tão grande no Senhor que ele nos fulminaria. Mas a mansidão do Senhor é tão grande, tão infinita, que ele olha para mim e para você e ele dá mais uma chance. O Senhor ele poderia ter se irado pelas muitas falhas do salmista, mas Deus foi manso e isto amadureceu o salmista. O Senhor também age com mansidão para comigo e para contigo. Quantas vezes nós não pecamos? Quantas vezes nós não desagradamos a Deus? Quantas vezes nós não erramos sabendo que estávamos errando e mesmo assim depois a gente volta a feita? O que é que acontece? A gente sai para a folia. Um exemplo, sai para a folia e volta batido para os pés do Senhor luxo. É feito cachorro que está lá no quintal, a porta abriu, correu, foi para o meio da rua, estourou fogos de artifício, o que é que ele faz? Corre para os pés do dono. Quando a gente erra, a gente falha, a gente comete os pecados, aí quando a gente quebra a cara, faz o que? Corre para os pés do Senhor. Aí o Senhor não é que nem meu pai, não é que nem teu pai que dá relapada. Ele chama pro colo, ele adverte, ele puxa a orelha. E ele dá uma segunda chance. Ele dá uma segunda chance. Veja que privilégio. Aleluia. O homem manso, ele possui características que o destacarão em casa, na igreja, no trabalho e na escola. Ele esteja onde estiver, será diferente. Eu peço para alguém abrir em Tiago 1,19. Veja, o homem manso ele possui características que o destacarão. Onde ele estiver, ele será referência. Ele será diferente. Aí eu posso pegar um exemplo, Jó. Veja como Jó era destaque onde ele morava. Veja como Jó era referência onde ele morava. Jó era banhado de sabedoria, era banhado de virtude, era banhado de poder, e tudo isso porque ele buscou ser manso, e ele buscou obedecer ao Senhor. Nós devemos buscar tudo isso. Nós devemos buscar obedecer a Deus. Nós devemos buscar a mansidão de Deus. Quem abriu em Tiago 1,19 pode ler. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Oh, glória! Então veja a característica contrária de quem não é manso. Se ira fácil, fala demais pelas estribeiras, perde a cabeça fácil. Mas aqui em Tiago ele exorta que o homem manso consegue refrear a língua, falar menos, ouvir mais e prestar mais atenção. Nós precisamos desse banho de mansidão em nós para aprendermos a falar menos, a ouvir mais, a refrear a língua. Eu preciso muito disso também muitas vezes, porque Deus ele está moldando pouco a pouco, mas Deus ele também ele está tirando muita coisa, e nós temos que pedir de dia e de noite ao Senhor que Ele derrame sua mansidão sobre nós, em nome de Jesus.
O maior exemplo de mansidão na Bíblia está lá em Mateus 11, 29. Eu peço para alguém que abra Mateus 11, 29 e nós vamos ver o maior exemplo de mansidão na Bíblia. Não há outro. Ninguém tem um exemplo maior do que esse. Amém? Amém. Quem abrir pode ler, em nome de Jesus. Tomai sobre vós o vosso jugo e arrependei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Aleluia. Quem foi que falou isso, igreja? Quem foi que pronunciou essa fala? Jesus Cristo. E ele diz assim, ó: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está mandando que você e eu aprendamos com ele, que você e eu sigamos o seu exemplo. Cristo é um exemplo de mansidão a ser seguido. Você quer aprender a ser manso? Lê os 4 evangelhos e vê como Cristo se portou no meio a uma sociedade opressora e perseguidora, agiu com mansidão. Aleluia, glória a Deus. Ele nos exorta a aprender com ele. Ele mesmo dá exemplo de mansidão diante de Pilatos. A gente pode ver que quando Pilatos olhou para ele, fez: ó Cristo, sabes que eu tenho poder para te condenar ou para te absolver, e vês como essa multidão pede para te crucificar, não tem nada a dizer contra ti. Cristo, ó, calado. O homem estava perto de morrer, ele sabia o que iria passar, mas não abriu a boca. Lá em Isaías ele ainda diz, lá em Isaías 53, ele diz que como cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Calado. E como é difícil muitas vezes nos calarmos em meio à situação. Poxa, eu vou ficar calado, eu vou me rebaixar, eu vou ficar por baixo, não, eu vou dizer mesmo. É mesmo assim. Foi assim que Cristo agiu, não. Não foi assim que Cristo agiu. Cristo lhe deu a outra face. Cristo andou 2 milhas quando lhe exigiu o mundo. E é assim que devemos fazer. Seguir o exemplo de Cristo. Jesus, ele manteve o controle ante todas as ciladas. Certa vez trouxeram para ele uma mulher pega em adultério. Os fariseus queriam pegar Jesus em contradição para o condenar. Sabe o que Cristo fez? Ele se abaixou, começou a escrever no chão. Imagina se Cristo ali ele começa a falar, produzir prova contra si mesmo. Mas ele baixou, começou a refletir, começou a escrever no chão, agiu com mansidão. E muitas vezes, quando eu quero encher a mão, fechar e dar um murro, eu tenho que me abaixar e escrever no chão. Glória a Deus. Muitas vezes, quando eu quero abrir minha boca e dizer coisas que eu queria muito falar, eu tenho que me abaixar e escrever no chão, lembrar que como cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro, então porque eu não posso me controlar por pequenas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, Filipenses 2:5, Filipenses capítulo 2, verso 5. Não vou pedir para ler por causa da hora, mas os irmãos, se quiserem conferir depois, abrem lá. Anota para ler em casa. Somos exortados a termos a disposição e a índole de Cristo, que andou em mansidão. Veja só, nós somos exortados a termos a disposição e a índole de Cristo. Imagine eu e você tendo a índole de Cristo, tendo o caráter de Cristo, tendo a personalidade de Cristo, tendo a mansidão de Cristo. Quão homens e mulheres diferentes não seríamos, quão poderosa, quão fervorosa seria esta igreja com todos andando com a índole de Cristo. Seria lindo. Aleluia. Mateus 5, capítulo 5, verso 5 que nós lemos, nos ensina que para herdarmos a terra temos que ser mansos. Eu não posso chegar no céu com ira, com contenda, com estresse, com perversidade, mas com mansidão. O povo de Israel perdeu a bênção por falta de mansidão. Está lá em Êxodo, capítulo 14, 22 e 23. Perdeu a bênção por causa de mansidão. Perseguindo Moisés com murmurações, com idolatria vã e pagã. Em Êxodo 14, do 11 ao 14, eles foram incrédulos e murmuradores, ao invés de esperar no Senhor. Muitas vezes eu devia esperar em Deus e eu perco a cabeça porque não aguento mais, eu sou impaciente. Eu tenho que ser manso e saber
Senhor. Aí ele não termina, não, ele diz assim, ó, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tem que ser com paciência, tem que ser com mansidão. Não adianta perder a cabeça. Em Êxodo 15, versículos 23 a 26, eles murmuraram da falta de água e da falta de comida. Somente 2 mansos entraram na terra prometida. Lá no início, Deus prometeu uma terra que emana leite e mel. Milhares de hebreus saíram do Egito e foram para o deserto, mas só 2 entraram na terra prometida: Josué e Caleb, por causa da mansidão. Eles foram prudentes em ouvir, tardios em falar, observavam muito e obedeciam muito, e herdaram a terra prometida. Somente os 2 dos que saíram do Egito. Então veja quão difícil é alcançar essa tão falada mansidão, mas nós devemos correr atrás dela, como um atleta corre atrás da vitória. Nós devemos correr atrás dela, sabe por quê? Quando nós conseguirmos conquistar essa tão falada mansidão, nós seremos herdeiros do reino dos céus. A mansidão, ela formoseia a face do cristão.